Bora habilidade. A habilidade de hoje é a seguinte: EF03 MA07. Resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. Certo? Então, bora trabalhar, professora? Bora. E aí tem uma pergunta. Que é assim, ó, vamos lá. Nesta aula, nós vamos realizar multiplicações de números naturais por 10, utilizando calculadoras e observar os resultados. Então, a gente vai utilizar a calculadora para fazer multiplicações por 10, tá? Mas aí a pergunta é a seguinte: quem aí, professor, traz o nome do aluno, hein? Quem aí já usou a calculadora? E aí? Hoje em dia tem calculadora no celular? Sim. Tem calculadora, é muito mais fácil hoje a gente achar uma calculadora, não é? Tem no computador também. Tem no computador, verdade, Pro? E aí, será que tem algum aluno do 4º ano aí, ó, em casa, que já usou a calculadora? E aí? Lembrando que assim, pode usar a calculadora, mas não pode ficar refém da calculadora. Não é? Ó, a professora Priscila disse que o Miguel respondeu que sim, o aluno Davi, a Yasmin. Ai, ótimo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o uso da calculadora hoje, tá? A gente vai refletir sobre algumas regularidades relacionadas à multiplicação por 10 e ao uso da calculadora, certo? Mas como eu falei, a gente não pode ficar refém da calculadora. A gente vai entender algumas regularidades em relação à calculadora, mas a gente vai aprender também a fazer sem a calculadora. Certo, Pro? Certo. Tá, então vamos lá. Vou ler aqui a situação problema de hoje. Maria Beatriz e Isabel vão utilizar calculadoras para realizar as multiplicações apresentadas a seguir. Faça isso você também. Quem? Você, aluno do 4º ano. É você que vai fazer também. E aí eu tenho calculadora, Pro. Trouxe uma? Eu trouxe, pequenininha. Bem pequena, pelo Bem visto. pequenininha. Eu sou uma pessoa, no caso, eu sou uma pessoa bem discreta. E aí eu trouxe uma calculadora pequenininha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Peraí que eu vou pegar ela pra vocês. Tá? E agora? E aí, vocês conseguem ver essa calculadora? Que calculadora? Não tô vendo nada aí na sua mão. Não falei que ela era pequenininha? Tão pequenininha, né? Olha aqui. Olha que maravilha. Será que vocês vão conseguir ver, gente? Se vocês não conseguirem ver, me perdoe, tá? Mas era a única que eu tinha aqui. Porque é a única que cabia no meu bolso. Ah, entendi. Pronto. Entendeu? Aí eu trouxe ela. No caso é isso, tá? E a gente vai usar ela, tá, Pro? Tá bom. Então tá. Então eu vou mostrar aqui quais são as multiplicações. Não ria, professora Geraldina, é verdade, ela cabe no meu bolso. Só não falei em que bolso. A professora Ana Paula disse que precisa de uma desse tamanho aí também. Não falei? Super pequenininha, dá pra levar pro supermercado e tudo, não é? É? É. Mas qual o tamanho da... Bora trabalhar, povo, vamos. Vamos lá. E aí, ó, essas são as multiplicações que a Maria Beatriz e a Isabel vão realizar. No caso aqui agora, junto comigo, a gente vai realizar 3 dessas aí, tá? Porque depois eu vou interromper pra gente observar algumas coisas, tá certo? Tá bom. Então, fala pra mim a primeira, Pro, deixa eu só ligar ela aqui. Opa, foi. Qual que é a primeira, Pro? 7 vezes 10. Deixa eu ver se o... peraí que eu vou ajeitar as coisas aqui, até vocês conseguirem ver, deu? Oráculo, diz pra mim aí se tá bom, se não tá. Ó, o oráculo falou que tá tudo certo. Então, bora lá. Qual que é a primeira, Pro? 7 vezes... Gente, eu tô ao contrário, tá? Então, calma aí, hein? 7... 10. Deixa eu ver se eu apertei. Vezes... 10. 10. Vamos ver aqui. Vamos apertar o igual. Opa! 7 vezes 10 igual a... 70. Pro, você consegue colocar na lousa pra Coloco, gente a resposta? professora. Então, vamos lá. Muito bem. Tudo na calculadora, observa, hein? Qual que é o próximo, Pro? Ô, Pro, a gente vai fazer a do lado ou a de baixo? Pode ser do lado. Tá, então 18. Deixa eu ver se eu... Deixa eu apagar aqui ela. Eu tô me adaptando ainda a minha calculadora pequenininha, tá? Calma aí. 18. Deixa eu ver aqui se eu ajeitei. 18 vezes 10. Vezes 10.
E aí? Olha, Pro, quanto deu? Vou mostrar pra você. 180. Isso. A Pro vai registrar e aí eu já vou apagar aqui pra gente fazer a próxima, certo? Que a próxima é 23 vezes 10, certo? Vamos lá. 23 vezes 10. Tô fazendo aqui junto com vocês, hein? Olha lá, Pro, quanto deu? Opa, aqui. 230. Ótimo. Registra pra mim aí na nossa lousa. Vou deixar aqui a minha calculadora pequenininha aqui de lado só um minutinho para eu chamar a atenção aqui para vocês. Vamos lá. Então, a gente realizou 3 multiplicações por 10 e eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui na lousa. Vamos lá. Então, 7 vezes 10 igual a 70. 18 vezes 10 igual a 180. E 23 vezes 10 igual a 230. Será que... Como é que eu fiz essa multiplicação? Existe uma regularidade? Existe uma dica? Existe uma regrinha? E aí, será que eu conseguiria realizar essa multiplicação sem usar a calculadora? Conseguimos, Pro. Existe uma regrinha aí nessa multiplicação. Mas aí eu não quero falar. Eu quero que a galera do 4º ano me fale. E aí, Pro, será que alguém tá falando aí no chat? Já teve professor. A professora Isolete já respondeu ali. Não, eu quero aluno, eu quero aluno. Será que tem algum aluno aí do 4º ano que sabe uma regrinha para realizar uma multiplicação por 10 sem utilizar a calculadora? O aluno Miguel Augusto, da professora Priscila, disse acrescentar o 0. Será? E aí os alunos da professora Olinda disseram acrescentar um 0 ali na direita, no final. Tá, então vamos lá. A regrinha é a seguinte. Basta acrescentar, numa multiplicação por 10, basta acrescentar o 0 na posição de unidade simples. Então, sabe lá, unidade, dezena e centena? Então, na posição de unidade simples, você acrescenta um 0. Essa é a regrinha para uma multiplicação por 10. Então, eu repito o número a ser multiplicado e acrescento um 0 na posição de unidade simples. Então, no caso aqui do 34 vezes 10, eu copiaria o 34. Lá, ó, olha qual é a regra. 34 vezes 10. A primeira coisa é copiar o número a ser multiplicado, no caso, 34. Tá. E agora, na posição de unidade simples, eu acrescento um 0. E aí a unidade vem aqui após. Isso. E aí você já tem o resultado. Que no caso, 34 vezes 10 é igual a... 340. E aí, o que vocês acharam? Assim é mais fácil? E aí, eu quero saber de vocês aí do 4º ano. Com essa regrinha, quando aparecer uma multiplicação por 10 aí na minha frente, vai ficar mais fácil? É mais fácil de realizar? Eu não tenho uma calculadora e apareceu uma multiplicação por 10. Será que é mais fácil, assim com essa regrinha? E aí? Eu acho bem mais fácil. E ó, é mais fácil? Os estudantes também estão concordando que sim, que é mais fácil. Pro, você me empresta a caneta só um momento? Eu quero fazer uma outra aqui com eles, certo? Então vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. 123 vezes 10. 123 vezes 10. A regrinha diz que é a seguinte. Eu copio o número a ser multiplicado, certo? Então, eu vou copiar o 123, certo, Pro? Certo. Como é uma multiplicação por 10, a regra diz que eu acrescento, então, eu coloco um 0 na posição de unidade simples. Então, é só eu vir aqui, ó, coloquei um 0. E aí eu tenho resposta. 123 vezes 10 é igual a 1.230. E aí? Mas, Pro, essa regra só serve para uma multiplicação por 10. Certo? Tá. Então, o aluno ele tem que ficar bem atento em relação a isso. Não adianta, apareceu outro número, essa regra não serve. Tá? Inclusive, o nome da nossa aula é multiplicação por 10. Então, apareceu uma multiplicação por 10, independente do número, dá para usar essa regrinha, certo, Pro? Certo, Pro. Então, ó, se der, a gente até volta depois nessa telinha. Mas, assim, a ideia é o quê? A gente passou o conceito, passamos a regrinha, e aí você tem o material em casa, você realiza o resto das multiplicações do seu material. Até porque, vamos lá, não tá difícil. Não.
né? Eles já falaram no chat que não está difícil, né? Copiou o número a ser multiplicado, acrescenta o 0 na unidade simples, fechou, já tem o resultado. Certo, Pro? Certo. Tá, então agora a gente vai para a próxima, pode ser? Sim. Então vamos lá, porque tem mais. E aí? Eu quero fazer uma pergunta antes. Aqui a gente também vai fazer as multiplicações, mas eu quero fazer uma pergunta antes. Tá? Galera do quarto ano, vem comigo. É uma pergunta. Qual é o comando? É um desafio, presta atenção. Qual é o comando que eu devo dar à calculadora para transformar 10 em 100 utilizando o sinal de multiplicação? Eu quero transformar 10 em 100. Qual é o comando que eu devo utilizar na calculadora? Tá. E aí, eu vou pegar a calculadora aqui pra gente fazer, tá? Tá bom. Então vamos lá. Eu tenho 10 e eu quero o resultado 100. Isso, eu quero transformar 10 em 100. Só que eu tenho que realizar um comando. Qual é esse comando? E aí, pessoal? Acho que minha calculadora ficou fraquinha. Deixa eu ver se dá pra olhar. Deixa eu ver se dá. Opa, aqui, melhorou, né? Então vamos lá. Eu tenho 10. Boto o 10 aqui, ó, na calculadora. E eu tenho que transformar esse 10 em 100 utilizando uma multiplicação. Tá. Certo? Sim. Será que alguém sabe aí no chat? A aluna Júlia disse que você precisa multiplicar por 10. Tá. Eu vi um comentário dizendo assim, acrescenta um 0. Não, eu tenho que transformar 10 em 100 utilizando a multiplicação. Não é só acrescentar um 0. Então, se eu tenho que utilizar a multiplicação, olha como é que eu vou fazer. Já tenho 10 aqui, certo? Vezes, vamos lá, vezes 10. E aí, temos o 100. Pronto. Então, eu tinha 10 para transformar em 100, utilizando uma multiplicação. Então, eu fiz 10 vezes 10. Certo, Pro? Certo. Isso serve, por exemplo, se eu tenho um 7 e quero transformar ele em 70? Sim. Você multiplica ali, na verdade, por 10. 10. Isso mesmo. Então, serve para todos esses números, ok? Mas aí, vamos lá, para sugestão aqui 2. Determine os resultados das multiplicações sem utilizar a calculadora. Então, agora nada de calculadora. Em casa, se você tiver com a calculadora agora, pode desligar ela, tira ela. Você já aprendeu a regrinha. Então, agora, bora testar esses conhecimentos junto comigo, com a professora Fran. Lembrando que, ó, manda a resposta pro professor, tá? E aí, ele manda aqui pra gente. Bora lá fazer? Vamos? Ó, eu quero o chat mais rápido do Oeste aí, hein? Bora lá. 6 vezes 10, galera. 6 vezes 10, sem usar a calculadora. E aí, será que tem alguém aí que sabe? O Davi respondeu 60. 60? Muito bem, Davi, vou colocar aqui. O primeiro nome de aluno que aparecer aí, você já vai me falando. Tá bom. Pode ser? Próximo, 9 vezes 10. Sem usar a calculadora. 9 vezes 10. E aí? E aí, alunos? Eu quero aí um nome de um aluno pra gente falar agora, hein? Gustavo respondeu 90. Arrasou, Gustavo! Copiei o número a ser multiplicado e acrescentei o 0. Próximo, 14 vezes 10. E aí? 14 vezes 10. Bora, alunos do quarto ano! Pietro, 140. Arrasou, Pietro! Isso mesmo. E aí, já que a galerinha do quarto ano tá afiada e aprendeu as regrinhas, eu acho que a galerinha consegue fazer o resto dessas multiplicações em casa. O que você acha? Também acho. Eu acho, né? Então, fechou. Então, essas outras 3 você vai fazer em casa, tá, aluno do quarto ano? E aí, aqui, você vai ver assim, ó, como você fez os cálculos. Aí é fácil, né? Eu copiei o número a ser multiplicado e acrescentei o 0. Copiei o número a ser multiplicado e acrescentei o 0. É só preencher o seu material dessa maneira ou colocar a resposta lá no caderno, tá? Vou repetir pela última vez. Copiei o número a ser multiplicado e acrescentei o 0, ok? Acredito que é dessa maneira que vocês estão fazendo aí, né, Pro? Isso mesmo. E aí, pra gente finalizar, vem uma grande reflexão. É um outro exercício. Eu vou explicar.
peraí, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ler, e aí eu vou explicar o que a gente vai pensar agora aqui. Vamos lá. Questão 3. Tia Sandra, com a colaboração das crianças, colheu mangas, higienizou-as e colocou-as em 10 pequenas caixas. Acrescente informações ao texto e elabore uma pergunta para obter um problema que tenha solução. Em seguida, resolvam. E aí o aluno do 4º ano vai falar assim: adoro, a professora vai criar um problema, vai colocar lá na lousa, eu sou esperto, vou copiar o problema que a professora fez e vou ganhar nota lá com a minha professora. Não, né? Não. Hoje não. Não. No caso, não. Pessoal, vamos lá. O que adianta eu vir aqui, eu crio o problema, aí eu dou esse probleminha para vocês só copiam? O aluno do 4º ano é aquele aluno investigador. Sabe aquele aluno investigador que se desafia? Então, vocês vão fazer isso em casa. Só que por que eu coloquei essa menininha aqui dizendo assim, vamos refletir? Porque a gente vai pensar o que a gente precisa fazer para criar um problema. Legal. Porque a gente precisa pensar em algumas coisas, né, Pro? Sim. Tem algumas regras, né? Com certeza. O que está escrito aqui, esse texto, ele já é uma pergunta? Não, não tem nenhuma pergunta. Não tem nenhuma pergunta, né? Não. Então, qual é a primeira coisa que o aluno do 4º ano ele precisa pensar? Que ele precisa criar um problema que tenha uma solução. Sim. Então, ele precisa criar uma pergunta, certo? Uma pergunta, uma situação, um problema a ser resolvida, ok? Então, é isso que o aluno do 4º ano precisa fazer. Qual é a informação? Primeira coisa, a gente já teve uma aula dessas aqui antes. Eu preciso primeiro coletar os dados importantes. Quais são os dados importantes aqui? Que a tia Sandra separou as mangas, né, em 10 pequenas caixas. Na realidade, essa é a única informação super importante que eu tenho no texto. E aí os estudantes eles vão colocar novas informações para criar essa situação problema. Isso mesmo. Então aí eles podem colocar o número que eles quiserem. Pode, tá bem livre. Lembrando que qual é o título da aula? Multiplicação por 10. Não dá para ficar fugindo muito disso. E aí eu tenho algumas regrinhas aqui que eu vou falar para vocês. Primeiro, isso aqui não é um problema. Não tem uma pergunta. Certo? Segundo, tem dados que estão faltando. A única coisa que eu tenho é que a tia Sandra separou as mangas em 10 pequenas caixas. Se tem dados faltando, quem que vai completar? Você em casa, certo? Próximo, o texto precisa ser completado. Ele não está completado. Você que vai completar. Ele não está completo. Você que vai completar, certo? Próximo, cuidado. Nem tudo é adição. No caso, nós estamos falando de multiplicação. Então, não adianta vir com um problema de adição. Né, professora? Isso o mesmo. assunto é multiplicação, ok? E aí, eu vou falar uma opção, não vou colocar na lousa, não vou escrever, vou falar uma opção bem rapidinha. Tá bom. Quem quiser pega, mas muda alguns dados, certo? Tá bom. Tá. E a tia Sandra, ela podia pegar, sei lá, 5 mangas e colocar 5 mangas em 10 pequenas caixas. Se ela colocou 36 mangas em cada caixa, quantas mangas eu tenho? Pois é. Quantas mangas ela tem? Tá vendo? Olha algumas opções aqui. Eu coloquei 5 mangas em 10 pequenas caixas. Quantas mangas tem ao total? São algumas opções. Jogamos no ar aqui, ó. Quem quiser pega, quem quiser use a sua criatividade e mude, né? Isso mesmo. E aí vamos colocar aqui toda uma síntese do que a gente aprendeu hoje, que foi a gente entender um pouquinho sobre as regularidades de uma multiplicação por 10, porque tem regularidades. Nós usamos a calculadora. Fizemos leitura e interpretação de enunciado e também traçamos estratégias para cálculo mental. Bastante coisa em 25 minutos, né, Pro? Sim, bastante mesmo. Bastante coisa.